Olá pessoal, tudo bem? Bom, no último vídeo eu comentei, falei sobre o livro do Joe Vitale, Limite Zero. Acabei não comentando sobre a proposta do canal, Não é que isso seja, assim, extremamente importante, mas me ajude a destravar e também a colaborar com outras pessoas, Por que eu tô falando isso, Porque dentro dessas milhares de ferramentas que eu venho usando ao longo desses anos todos, além da terapia tradicional, conversar com uma amiga, fazer o Ho'oponopono, tem a escrita também, que é um dos temas que eu vou abordar. Eu acho que você compartilhar aquilo que você vem desenvolvendo deve ser uma das melhores maneiras de você integrar realmente aquele conhecimento, aquela técnica, enfim, qualquer coisa que te ajude a sair do lugar comum, Que nem eu falei no vídeo anterior, não estar no lugar que eu estava ontem, Se eu acordei hoje melhor do que eu estava ontem, já é um grande avanço. E aí uma das ferramentas que sempre me ajudou muito foram os vídeos do YouTube, Mas assim, que eu até hoje tenho uma admiração enorme, da Gisela Valim, por exemplo, do Arli Cravo, da Adriana Souza. Enfim, com certeza estou esquecendo de outros, um monte, assim, outros milhares que eu acompanho. Mas esses são alguns que eu realmente estou sempre ali olhando, da Adriana principalmente. Ela é uma querida, assim, sempre parece que ela grava de uma maneira muito intuitiva, E ela até fala assim, pega seu cafezinho, Por quê? Porque realmente eles te tocam, Te ensinam alguma coisa. E eu sempre ficava me sentindo muito melhor depois que eu assisti esses vídeos, Eu falava, nossa, que bacana, Parece que a pessoa gravou, gravou pra mim, E aí, por que não também compartilhar isso, assim? De repente eu gravo um vídeo falando sobre algo que é bacana, assim, que vai tornar o dia daquela pessoa que tá vendo um pouco melhor do que estava ontem, por exemplo. Então eu tô usando essas duas ferramentas aqui nesse vídeo, Porque ao mesmo tempo que eu tô gravando o vídeo, eu tô falando dessa ferramenta que foram os vídeos do YouTube pra abordar nesse vídeo a escrita, como mais uma ferramenta que, na verdade, eu diria que foi a primeira, assim, lá na adolescência ali, quando eu comecei a escrever os diários, Eu tava aqui antes de começar a gravar, eu fui buscar, alguns, eu falei, nossa, eu acabei esquecendo que eu tinha queimado os meus diários, assim, principalmente os da adolescência. Não sei por que eu fiz, talvez eu saiba, mas sei lá, acho que não importa nesse vídeo, não importa. O que importa é que assim, a escrita, gente, ela é uma ferramenta de cura e de autoconhecimento, Maravilhosa, e ela é gratuita, ou seja, ela está disponível para você agora ainda, nesse momento aí. Depois que você terminar de ver esse vídeo, você já pode começar. E ela te ajuda, assim, a entender seus pensamentos, te ajuda a entender, a organizar também, Porque se a gente for reparar, é muita confusão que acontece na mente, Porque a gente acorda, tem ali nosso planejamento diário ali, mais ou menos uma rotina que a gente precisa seguir. E no meio de todas essas atividades, somos invadidos por muitos pensamentos. E aquilo começa a te sobrecarregar de uma maneira, que eu falo, meu Deus do céu. A escrita, ela serve, pelo menos pra mim, pra organizar tudo isso que chega, assim, sabe? O que eu faço com isso que chega diariamente, assim, Então a gente precisa meio que colocar pra fora ali. Quem não faz terapia, mais um motivo ainda pra começar um diário já.
né? Por quê? Porque aquilo vai te desafogando um pouco, assim, sabe? E parece simples, assim, né? Que nem a gente falou do Ho Oponopono, né? No último vídeo. Eu falei, nossa, mas eu vou falar só essas palavras e vai me curar? E vai me limpar? Vai limpar memórias, né, e tal? O ego, ele vai te atrapalhar. Ele vai te fazer justamente isso. Ele vai fazer você duvidar, vai falar assim, ai, não vou fazer isso não, porque não vai resolver meu problema, assim, sabe? Imagina, falar, eu sinto muito, eu te amo, sou grata. Isso é bobagem, né? E a mesma coisa da escrita, assim, ai, por que eu vou escrever, né? Pra quê, né? É mais uma tarefa que eu vou me colocar no meu dia a dia, que já é tão sobrecarregado. Quem nunca, né, gente? O ego, ele tem esse papel mesmo, de colocar questões e fazer você travar ainda mais, né? E fazer você abandonar projetos e, enfim. Poderia ficar falando aqui sobre tudo que ele já fez eu deixar pra trás. Procrastinação, enfim, milhares de coisas. Mas eu queria muito que depois desse vídeo você refletisse sobre o quanto a escrita pode te ajudar. Se você está passando por um momento de dificuldade, de se sentindo meio para baixo, meio depressivo, sem saber qual decisão tomar, eu aconselho muito que você comece um diário, né? E muitos autores, né, grandes autores, tinham, né, essa técnica, né, de escrever ali o seu diário. O mais recente que eu li, aliás, é um livro maravilhoso, né, O Romance Luminoso. Agora não tô lembrando o nome do autor, é um autor uruguaio. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Se até o final do vídeo vier o nome dele, eu já comento aqui. Mas o nome é Romance Luminoso. Por escrever diariamente, ele consegue fazer um livro de 600 e poucas páginas falando do dia a dia dele, que a princípio parece um dia a dia extremamente banal, né? Que ele vai ali descrevendo o que tinha feito, né? Ele tinha muita mania de trocar o dia pela noite, então ele passava a noite jogando mesmo, joguinho ali no computador. E enquanto isso ele deixava de escrever o livro que ele precisava escrever. Foi contemplado lá por uma lei de incentivo à cultura, então ele tinha ali tinha recebido uma verba para se dedicar ao livro e ele não estava conseguindo. Só que aí ele faz esse diário, assim, sabe? Ele escreve sobre o que ele não estava conseguindo escrever. E eu já fiz isso também. E vale muito a pena. Então, assim, cara, hoje eu acordei, eu sei que eu precisava me dedicar a tal tarefa, não sei o quê. Mas aí eu fiz milhares de outras coisas, fui jogar, eu fui, sei lá, assistir série, maratona série e ia falando, assim, das coisas mais bizarras até, né? E aquilo foi rendendo. Quando ele se deu conta, ele viu que ele estava com o livro pronto, né? O Romance Luminoso é sobre isso, né? Um livro que ele não escreveu e é sensacional. Quem tiver interesse, aí posso deixar o link também, se chama Romance Luminoso. Enfim, aí você fica pensando assim, tá, Érica, mas como é que eu vou começar a escrever um diário, assim? Eu sou extremamente travada, né? Como é que eu começo, assim, papel e caneta e começo a escrever do nada? O que é? Geralmente, né, muitos autores vão falar sobre fluxo de consciência, né? Na verdade, assim, existem várias técnicas para destravar, digamos assim. Eu tive um professor na pós que desenvolveu uma técnica chamada escrita total, né, o Edivaldo Pereira Lima, que é como se fosse uma escrita livre mesmo, assim, né? Você simplesmente vai escrever, colocar no papel aquilo que tá na sua cabeça naquele momento. E talvez possa parecer desafiador mesmo, mas se você começar com a primeira palavra, aquilo já vai te tirar do zero, né? Então, assim, cara, eu tô com muita raiva hoje, então você escreve isso. Tô muito triste porque, sei lá, briguei com meu marido, sabe, mandei, né? Escreve isso. E aí, depois da primeira frase, gente,
Pelo menos pra mim é muito assim, sabe? Depois da primeira frase, aquilo deslancha de uma maneira, vai embora, assim. E aí o que acontece? Aí acho que essa é a segunda regra mais importante, assim. Na verdade não tem regra nenhuma, né? Mas assim, segunda dica, digamos assim, é não se preocupar com a ortografia, com a pontuação, sabe? Porque é exatamente isso que vai travar, né? Então, assim, no primeiro momento, primeiro que assim, um diário, ele não é para ninguém ler, não, você não vai expor esse diário, né? Você não vai publicar, né? Pelo menos não a princípio, né? Claro que se você tiver esse projeto, com certeza te encoraja a fazê-lo. Mas nesse momento eu tô falando da escrita terapêutica mesmo, assim, sabe? Da escrita que você vai escrever para se desafogar, né? Para se entender melhor, para fazer uma limpeza ali, né? De tudo que tá assim te atrapalhando na sua mente, tudo que tá vindo e você não consegue lidar, você joga ali naquele papel. E detalhe, eu falei, né? Caderno e caneta. Por quê? Porque agora, né, com a internet, né, com o computador e tal, a gente tá com muita mania de escrever apenas no bloco de nota. E não é sobre isso que eu tô falando, assim, sabe? É você escrever à mão mesmo, colocar a sua força, assim, ter o contato físico, né? Inclusive, por experiência própria, né? Na hora que você começa ali, você vai chegando a determinados momentos da escrita que te pede uma raiva, né? Você tá contando algo que aconteceu, que você tá muito puto. Então, você nota a caneta ficando mais, né, mais forte, assim mesmo, o papel ganhando marca, né? Então, tudo isso você já percebe, né, que tá colocando para fora uma energia ali que tava travando você, que tava, sabe? Isso é extremamente poderoso. Então, a primeira dica, assim, né, seria a escrita livre. Aí você abrir o caderno e já começar escrevendo. Ah, ainda assim, não consegui, não, parece muito difícil, não sei o quê. A segunda dica seria assim, fazer uma pergunta, né? Partir de uma pergunta, que pode ser qualquer uma, assim, sabe? Quem sou eu? Ou por que eu procrastino tanto, né? Eu tô me entregando aqui, né? Tô entregando uma dor. Por que eu procrastino, né? Por que eu estou sentindo raiva? Ou por que eu respondi a minha amiga daquela forma? E aí você escreve sobre isso. Ou seja, como é que eu elaboro essa pergunta? Elabora a partir do que está na sua mente. Assim, agora, nesse momento, eu tô com um problema no trabalho. Aí você elabora uma pergunta que vai te tirar desse lugar. Aí a terceira seria assim, escrever uma carta para alguém que te machucou. Eu acho que essa pode ser a mais desafiadora, mas também é algo que... E depois se queima, tá? Não é pra mandar pra pessoa, não. Você vai escrever e vai ou queimar ou rasgar. Queimar é melhor, porque já coloca uma energia ali de transmutação, que é sensacional. Cara, quem nunca, né, teve alguém, ou no presente ou no passado, que guardou, assim, memórias, né? Tipo, poxa, fulano falou algo pra mim que foi péssimo, assim, sabe? Até hoje meio que tá aqui engasgado, né? Acho que todos nós temos essas memórias. Aí, além de fazer o Ponopono, né? Quem pode voltar lá no vídeo que eu falei sobre isso. Você pode escrever uma carta pra alguém que te machucou. Sabe? O que a gente faz com aquilo que fizeram da gente? A gente escreve. Sabe, a gente escreve. Tem gente que lançou livros, né, contando histórias, né, sobre dores, enfim. Não é muito sobre ficar buscando a melhor maneira, e sim colocar em prática algo que vai já te desafogar, já te deixar mais leve. Compra um caderno, pode ser um caderno, sabe, assim, que nem o meu último diário foi caderno de 99, assim, sabe? Claro que já teve, no ano passado foi um pouco mais elaborado, aí eu fiz na Mandala Lunar, que até ganhei num sorteio de uma oficina de escrita que eu participei, aliás, foi maravilhosa. Aí aproveitei, né,
É lindo, gente. Aliás, quem quiser também ir atrás, né? É Mandala Lunar o nome. Não sei se tem uma editora, deixa eu ver. Mas não precisa ser uma mandala lunar, né? Pode ser um caderno do 99, tá bom? O importante é colocar pra fora. É isso, minha gente. Eu queria só finalizar um trechinho do livro do Mário Vargas Llosa, que é Cartas a um Jovem Escritor. Toda vida merece um livro. E é verdade, gente. Toda vida merece um livro real. A gente já quer... O ego quer começar pronto, assim, sabe? Eu só vou iniciar um projeto na hora que eu tiver 100% pronto, assim. E aí, sinto lhe dizer, você não vai começar nunca, né? Porque a gente nunca tá pronto, né? A gente vai se preparando conforme caminha, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo. E aí eu separei aqui um trecho que eu marquei, que ele diz assim: não existem romancistas precoces. Todos os romancistas grandes, os admiráveis, foram, no começo, escritores aprendizes, cujo talento passou por uma gestação alimentada pela constância e pela convicção. Ou seja, o diário é o que vai te dar essa constância, assim, porque se a gente quiser, eu vou começar já através de um romance, quero escrever meu primeiro romance, eu acho incrível que a gente consiga escrever. Mas também por experiência própria a gente vai travar, né? Já abandonei vários romances por aí. Agora, o diário dificilmente separa, né? Porque primeiro que ele não tem regra, cada dia você pode falar de algo diferente, não precisa ter um sumário, né, digamos assim. Não precisa ter um plano de ação, então é só encarar ali a folha em branco. É isso, minha gente. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.